Queria dar uma boa noite a todos e a todas, cumprimentar a mesa, os colegas, a colega, o pessoal que nos acompanha do Facebook, os amigos e amigas que nos acompanham através da Apuarema FM. Parabenizar os colegas por suas proposições. A gente apresentou aí o requerimento número 11/2020, que é para implantação de energização rural em domicílios descoberto pelo serviço, ali na área do povoado da Serra dos Caetanos. Aproveitar para parabenizar a Coelba pelo excelente trabalho que vem fazendo no município de universalização do programa Luz para Todos, né? E aproveitar e dizer que o nosso mandato sempre acreditou nessa bandeira e foi um dos defensores e esteve durante os 4 anos aqui apresentando projetos. E graças a Deus, a Coelba está chegando ao final de 2020 com quase 100% de energização do município de Apuarema, e a gente, com muita humildade, tem muita honra e prazer de ter participado desse processo. A gente colocou aí a indicação de número 19/2020 porque a gente compreende que tem se havido muito discurso político e a gente precisa de uma prática política também, né? Já na sessão anterior eu tinha solicitado ao presidente desta casa que encaminhasse as contas do exercício 2018 para que a gente pudesse fazer a devida apreciação, né? E essa indicação, ela vai para o plenário porque a gente, na qualidade de vereador uno, né, de único mandato, a gente não tem como assinar um requerimento que, de acordo com o regimento interno desta casa, para se instaurar uma comissão especial de inquérito, requer a assinatura de pelo menos um terço, que seriam 3 vereadores. Então a gente indica aí, né, aos colegas que a gente possa estar fazendo essa discussão e, ao mesmo tempo, a gente indica nos locais específicos onde existem realmente provas de que é possível, né? Isso já faz algum tempo a gente solicitar o afastamento do gestor, principalmente se ele continuar com um comportamento de decisões tão arbitrárias e tão desequilibradas como as que tem proferido ultimamente. E essa é a nossa contribuição, né? A gente compreende que muitas vezes oferecer advogado à PLB é uma atitude louvável, mas a gente percebe que a PLB dispõe desse serviço com a qualidade assim acima da média. Os advogados da PLB na área trabalhista e administrativa são muito bons. Inclusive, em vários momentos, a PLB cedeu o doutor Tiago para que ele nos auxiliasse aqui na construção de alguns projetos que o nosso assessor jurídico, naquele momento, não tinha disponibilidade para fazer. E queria dizer aos professores, parabenizando também a PLB Sindicato pela luta histórica. Eu me sinto parte dessa luta. Comecei nessa luta quando muita gente, né, levantava a bandeira do atual secretário na época, que hoje é prefeito, né, de que quem votava contra tinha que arrumar a mala e ir embora. E a gente começou naquela época sobre muita pressão, mas conseguimos vencer. Então, parabenizo a PLB Sindicato e me sinto parte dessa luta, graças a Deus. E dizer aos colegas professores e professoras que muitas dificuldades se avizinham, né? A gente precisa compreender que existe a mobilização por parte dos gestores, né, para a retirada de direitos dos funcionários e servidores como um todo, mas principalmente da categoria da educação, visto pelos gestores como a vilã nesse processo de excesso de gastos com o pessoal. Uma outra situação que a PLB tem que fazer uma discussão, tem que trazer para discussão, o fim do Fundeb agora em 2020. Vários projetos tramitam na Câmara dos Deputados, mas por enquanto não se tem uma certeza se a gente vai ter alguma política para substituir esse que é o melhor financiamento, né, da nossa educação básica. Um dos projetos excepcionais. O fim do Plano Nacional de Educação em 2021. É outra situação que a PLB precisa debruçar porque tem impacto direto na categoria. Uma outra situação, várias empresas têm publicado estudos, empresas estatais,
como o IPEA, por exemplo, projetando qual será o desenvolvimento da educação a longo prazo, né? Nesses estudos, o IPEA mostra que a gente tem uma queda gradual e significativa do número de matrículas já faz algum tempo, e esse processo de queda vai até 2050. E a gente não pode perder de vista o planejamento das políticas para a educação do nosso município sem se basear nesses estudos que são importantíssimos para nortear as políticas públicas para o setor de educação. Uma outra situação que deve impactar na educação e no planejamento do financiamento municipal da educação é a pandemia da Covid-19. A gente não pode deixar de reconhecer que reflexos significativos irão, nos próximos anos, nas receitas dos entes federados como um todo, seja ele município, estado e a União. Uma outra situação que eu coloco muito mais como oportunidade do que como problema são as eleições municipais de 2020. Eu acho que a categoria tem um momento que representa as eleições municipais para fazer uma discussão ampla com todos os candidatos e realmente chegar ao entendimento de qual candidato representa maior potencialidade para atender às demandas da categoria. Eu acho que fazer política é isso. É você pôr embate, é você discutir e você analisar quem é realmente que tem e que pode concretizar as melhores propostas. Queria, nessa mesma perspectiva das eleições de 2020, e aí fazer aqui a leitura de Mateus 13, né, que fala sobre a parábola do semeador. Eu acho que isso é importantíssimo e cabe muito bem para o nosso momento. Naquele mesmo dia saiu Jesus e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praça, na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, que deu boa colheita a 100 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: Senhor, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Aí Jesus Cristo continuou com os seus discípulos: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, aquele que semeou a sua semente em boa terra, este sim, ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita excepcional de 100 sementes para cada semente plantada.
queria chamar os colegas, as colegas e as pessoas que nos ouvem em casa para a gente fazer uma alusão entre a parábola do semeador e o processo decisório das eleições, que é a maior oportunidade que a gente tem para tomar decisões. E cada um da gente tem a oportunidade com essa parábola de fazer um tipo de interpretação. A interpretação que eu faço é a seguinte, dessa parábola. Vejo o político como o terreno e vejo os princípios, as políticas, como as sementes que o nosso povo vai estar plantando nesse terreno com o voto que vai estar dando no próximo processo eleitoral. Então é preciso que a gente analise cada terreno, porque quando a gente vai plantar uma planta, a gente solicita do técnico que faça uma análise daquele terreno. Porque não é todo terreno, por exemplo, que dá cacau. Não é todo terreno que dá feijão. Então como é que a gente vai saber se um terreno dá feijão ou dá cacau? Fazendo uma análise e vendo se naquele terreno se encontram os nutrientes que são exigidos pela planta feijão, os nutrientes que são exigidos pela planta cacau. Nós temos aí vários candidatos. As sementes que vocês vão plantar vai ser a qual? Vai ser a honestidade? Vai ser a seriedade? Vai ser a impessoalidade? Que é você agir de forma igual com todos, sem olhar os laços de parentesco, ou vai ser o nepotismo que você vai plantar? Aí você precisa analisar. Nós temos vários candidatos aí, nós temos o Rogério Costa, nós temos o pré-candidato que aqui nos fala, o vereador Beto, nós temos Marcos Magno, que colocou o nome, não sei se o prefeito é candidato, mas vocês precisam olhar Beto, olhar Rogério, olhar Marcos Magno, olhar o prefeito como um terreno. E vocês pensarem, qual é a semente que eu quero semear? Será que o terreno Beto tem os nutrientes para dar vida à minha semente, de modo que ela possa produzir raízes e que ela não seque na primeira dificuldade que encontrar? A gente precisa refletir se Beto tem terra fértil para a honestidade, se Beto tem terra fértil para a impessoalidade ou para o nepotismo, se Beto tem terra fértil para tratar os recursos públicos de forma transparente, se Beto tem terra fértil para fazer os investimentos necessários para melhorar a educação do nosso município, se Beto tem terra fértil para fazer os investimentos necessários para melhorar a saúde do nosso município, se Beto tem terra fértil para fazer os investimentos necessários para a gente melhorar a agricultura do nosso município, como também o comércio, que são os dois setores produtivos. Mas essas perguntas vocês também têm que fazer para Rogério. Rogério tem terra fértil para fazer germinar a honestidade, para fazer germinar a impessoalidade, ao contrário do nepotismo? Aí vocês têm que analisar. E para analisar tem que pegar Rogério de onde ele vem, para analisar tem que pegar Beto de onde Beto vem, para analisar tem que pegar Marcos de onde Marcos vem, o prefeito de onde o prefeito vem. Da mesma forma como a gente faz com a terra, com o solo, que a gente analisa cada nutriente que tem nele, eu acho que vocês têm que ler, vocês têm que refletir sobre a parábola do semeador e pensarem quais são as sementes que vocês vão semear e qual é o terreno que será fértil para germinar essas sementes. Como bem disse Cristo, seria interessante que cada um da gente, nesse processo todo aí, cada eleitor, cada cidadão, cada pai de família, cada mãe de família, aproveitasse toda essa crise que a gente está passando para fazer análises, para pensar direitinho nas decisões que vão ser tomadas, porque depois que tomar não tem mais jeito, e a gente seguir o que indica o grandioso Jesus Cristo. Ouvir com os ouvidos, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e tomar aquela decisão que vai realmente servir para guiar o futuro de cada homem e de cada mulher desse nosso sofrido município de Apuarema.
Uma boa noite a todos e a todas. Que Deus continue nos abençoando.